que mais a gente passa? E aqui, ó, vamos lá para status do pedido? Essa parte é sensacional, eu gosto muito dela. E ela vai ditar um pouquinho como a gente vai trabalhar lá na frente, tá? Já vem alguns status pré-configurados aqui. Se você quiser não mexer nessa parte aqui, não precisa. Mas ela é muito importante entender como ela trabalha na lógica do que é o nome de um status e a função do status. Isso daqui é algo essencial para você que vá trabalhar com a parte de configurações e status dos pedidos, principalmente se você quer trabalhar com uma jornada eficiente de compra, tá? Isso aqui é muito importante. E primeiro vamos entender, né? A gente tem os nomes aqui e o nome você pode editar da forma como você quiser. Você quer o status pendente, né? Pode usar o nome pendente. O que é o status pendente, né? Inclusive ele está aqui definido como status padrão. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o padrão, o que é o pago, o faturado, o enviado, o finalizado e o cancelado. O pendente, basicamente, quando o pedido ele acabou de ser criado, né? Um pedido novo, não necessariamente pago, não necessariamente finalizado, é um novo pedido. Pensa o pendente quase como um lead, tá bom? Todo cliente que inicia a compra na sua loja virtual, que vai iniciar essa compra, ele vai passar pelo status de pendente a partir do momento que ele está no checkout. Se ele não chegou no checkout, ele não é identificado ainda. Isso é muito importante lembrar. E digamos que ele avance no checkout, ele chega até o checkout, mas não avance para o pagamento. Se ele não selecionou nem o frete, se ele não selecionou o pagamento, mas ele já é identificado, ele é considerado como um pedido em aberto, ou seja, pendente. Então a gente chama aqui de pendente, né? Mas você pode chamar de qualquer outro nome, né? Pedido em aberto, iniciou a compra, né? Ele não avançou, ele está no início ainda. Mas por que ele tem que ser o status padrão? E por que é importante ele ser o status padrão? E o que é esse nome status padrão? É basicamente o status inicial para todos. Todos passam pelo status padrão. Ou seja, todos passam pela fase de pendência. Todos passam mesmo que ele vá pagar logo em seguida. Então, é muito importante essa definição de nomenclatura, de semântica dos textos, dos tipos de status com as regras de status, tá bom? Então, aqui ele é pendente, pendente inicial, tá bom? A partir do momento que ele avança, a gente vai tendo outros tipos de status. E aí ele pode ser vinculado a uma regra de status ou não. Por exemplo, o aguardando o pagamento, ele é um status do sistema, porque ele tem um nome, tá bom? Ele tem um nome, mas ele não é definido como regra de status. Porque que não tem. O aguardando o pagamento, ele é basicamente o status de controle interno, mas de gestão interna. Então, se eu tô com um cliente pendente, e aí esse cliente me chama no WhatsApp, ou eu mesmo vejo que ele tá pendente, e isso tem como, e eu entro em contato ativamente com ele, eu posso iniciar uma tratativa de pagamento. E para ele sair dessa pendência, eu posso mudar ele para um status de aguardando pagamento a partir do momento que eu já negociei com ele. E se o próximo status é o pagamento confirmado, quando ele pagar, automaticamente, quando o sistema identificar esse pagamento, lá no módulo de pagamento, no módulo, ele vai mudar esse status para mim, porque eu vinculei uma regra, a uma automação, tá bom? Então, basicamente, o status de aguardando pagamento aqui, e isso daqui, gente, equivale a outros tipos, tá bom? Exemplo, o cliente ele sai da fase de pagamento confirmado e você quer um status de controle chamado em separação. Digamos que você trabalha com um tempo de manuseio, né? Tempo de manuseio é o tempo que você leva para embalar, o tempo que você leva para separar o item, para postá-lo nos correios ou na transportadora. Você pode ter um status de controle. Para quê?
para você apenas, tão somente, notificar o seu cliente de que o pedido está em separação. Então, é possível criar um status, né? Então, eu vou criar um status aqui para vocês verem, ó. Eu quero criar esse status de separação, item em separação. Então, eu vou colocar aqui, ó, em separação, tá? Não vou definir nenhuma regra para ele, porque ele não quero que ele seja atrelado à automação, porque é um controle interno, tá bom? De definição de status. Vou colocar uma cor aqui completamente diferente do que eu tenho ali. Vou colocar aqui talvez um tom lilás. Eu não tenho esse tom lá, tá bom? Ó, vou colocar um tom aqui. Perfeito? E aqui eu posso criar um texto que automaticamente, quando eu alterar o status para em separação, eu quero que o meu cliente seja avisado. Como que eu faço isso? Eu vou criar um texto, não preciso colocar muita informação, porque esse texto, depois eu vou mostrar para vocês, ele vai ser incorporado, esse bloco que eu escrevi aqui, ele vai ser incorporado a um template padrão, que já tem um cabeçalho, ele já tem um rodapé, ele já tem toda uma estrutura de e-mail, mas o miolo desse e-mail, que vai ali no meio, no corpo, eu quero que escrever o texto que esse cliente vai receber, tá bom? Então eu vou colocar aqui, falando para ele, olá, e eu quero, poxa, mas como é que eu faço? Eu quero que o José, a Antônia, a Janice, a Paula, ela seja identificada aqui automaticamente. Por isso que eu tenho aqui as variáveis, as tags de substituição. Então eu vou colocar aqui, ó, vou pegar só o primeiro nome do cliente, se eu quiser, ou posso pegar o nome completo dele, tá? Mas aqui eu vou querer só o primeiro nome. Olá, tudo bem? E vou colocar aqui, ó, o seu pedido, coloco o ID aqui, ó, tal, está em separação. Tá vendo? Posso colocar aqui em separação pela nossa equipe. Em breve, enviaremos uma nova, enviaremos um novo andamento assim que o seu pedido for postado. Pronto. Então já tenho esse texto. Para quê? Para que ele seja incorporado junto do template padrão de comunicação de andamento de novo pedido, tá? Então, isso aqui ajuda muito, porque esse mesmo texto pode ser reutilizado, ele é automaticamente salvo. Toda vez que eu mudar um status, vai haver um envio desse e-mail, e esse e-mail vai ter esse texto que eu colocar aqui. Posso brincar aqui? Pode. Você pode colocar imagem aqui, tá? É um texto, é um código, tá? HTML aqui, ó. Você pode aqui inserir, ó. Aqui tem uma função de imagem, se você quiser colocar alguma imagem aqui, você tem uma biblioteca dentro da i7, tá vendo, ó? Onde você pode carregar aqui informações dos itens, tá? Deixa eu selecionar aqui, não pegou não. Tá aí, ó. Posso colocar imagem aqui, tá bom? Se você quiser. Ah, dá pra pegar a imagem do item do pedido? Se ela tiver aqui, não. Se ela tiver, tudo bem, mas não tem, tá vendo que não tem? As tags aqui são primeiro nome, nome do cliente, o e-mail do cliente, o ID do pedido, a data e hora do pedido, a URL, se você quiser que o cliente acompanhe o andamento, o total do pedido você tem aqui, o novo status, né, que foi definido, tá vendo? O andamento, o código de rastreio. Então, essas são as tags que você consegue substituir. Aqui não tem imagem, então não dá para você criar uma imagem automática. Mas você pode colocar uma imagem genérica. Talvez uma imagem que defina aqui para você, ou identifique melhor a sua empresa. Então, você consegue trabalhar e colocando imagens aqui.
Dá para você colocar links também, tá? Se você quiser personalizar um link, inserir um link dentro de um texto, dentro de uma imagem, é possível também, tá bom? Alterar o tamanho da fonte, colocar em negrito, tá vendo? É possível você criar e melhorar essa parte visual aqui do seu texto, tá bom? Vou inserir, tá aqui agora lá, olha, em separação. Então eu tenho um status chamado opa, escrevi errado aqui, faltou comi uma letra aqui, ó, em separação, tá certo, beleza. Então eu tenho agora status em separação definido, ele não tem uma regra, mas eu posso usá-lo quando for preciso, tá? Então, essa parte do status é muito interessante, já vem pré-configurada para você só precisa entender para que ela serve e quando você vai utilizar, tá bom? Algumas você vê que ela não está atrelada a uma regra, outras sim. E você pode ter mais de um vinculado à regra, mas eu não recomendo, tá? O ideal aqui é você ter um para cada, que aí você tem um controle muito melhor da jornada, das alterações de status, perfeito? E aí a gente parte para a linha do tempo, que é o seu cliente ele pode acompanhar o pedido dele através do login da conta dele, né? Então aqui a gente tem a linha do tempo dos pedidos. Essa linha do tempo ajuda o seu cliente a acompanhar em que fase está, né? E você pode ativar ou não. Se você ativar a linha do tempo, você pode montar essa jornada atrelando tipos de status dentro de um só etapa, tá? Uma só etapa, tá bom? Vou ativar aqui pra gente ver como fica. Ó, ativei e eu vou montar essa linha do tempo. Então, o que que eu quero? Qual que é a fase inicial? A fase inicial eu vou chamar de aguardando pagamento. Digamos que é a fase inicial. E nessa fase de aguardando pagamento, eu quero vincular o aguardando pagamento e o pendente. Por quê? Os dois tipos de status estão relacionados à fase inicial, aguardando pagamento. Se o cliente entrar e logar, ele vai ver que tem uma fase aguardando pagamento, independente se ele está em pendente ou aguardando pagamento, tá? Então, eu posso escolher, eu quero mostrar essa fase sempre, bom? Dá para mostrar só quando ela ocorrer, que é quando de fato acontece a mudança, mostrar sempre cancelando os próximos. Então eu mostro e cancelo quando você vai usar isso daqui, dependendo da fase. Você pode ter trilhas, né? Dependendo da fase. Se for uma fase de, sei lá, faturado, se for uma fase de faturado, tem gente que trabalha com faturado. Principalmente B2B, né? Você tem a fase de faturado. Então não tem a questão, às vezes, do pedido entregue, porque isso pode demorar. Às vezes, se você trabalhar com status de pré-venda, tem muita gente que trabalha com status de pré-venda. Então a pré-venda, ela não tem a fase logo em seguida de, sei lá, uma fase de confirmação. Ela tem um hiato muito grande, porque às vezes o cliente faz um pedido para receber daqui 30 dias. Então você pode, talvez, querer cancelar algumas outras, porque é uma fase que você quer que interfira nessa pré-venda. Enfim, são regras que você pode montar aqui, mas o básico para você entender é mostrar sempre aqui as fases, é o que a gente vai montar aqui. Um funil simples de linha do tempo. Depois da fase aguardando o pagamento, eu quero que a pessoa veja que o pagamento foi confirmado. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, ó, pagamento confirmado sempre que eu tiver um pedido com status pagamento confirmado, o cliente vai ver essa fase, ok? Depois que o pagamento é confirmado, eu quero pedido em separação. Eu quero que o cliente veja que o pedido é em separação, que não foi postado ainda. Ou, sei lá, preparando para envio. Olha só. E aí eu quero que em separação, tá? Que mais? Somente. Vou mostrar sempre. Que mais aqui? Preparando para envio. Depois eu quero colocar a fase de
É... É... Pedido enviado. Se o cliente logar, ele vai ver que já foi enviado. E aqui eu vou colocar, Léo. Cadê? Enviado. Ó. E por fim, pedido entregue. Pedido entregue. Então, é uma linha do tempo. Ao salvar isso, quando o cliente logar na loja dele, na área dele, ele vai ver essas fases bem estruturadas, tá? Vamos ver como é que fica? Só para a gente ver essa fase aqui, ó. Vou simular aqui uma compra, tá? Para esse homem de ferro aqui, ó. Vou realizar esse pedido. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu não ativei ainda o checkout direto, tá bom? Não ativei, eu tô usando aqui o modo que não é direto pro checkout. Então ele vai me pedir todos os dados, a gente não revisou isso ainda. Dá para dar uma enxugada nisso daqui ainda. Aí eu vou colocar aqui rapidinho os dados. Trocar aqui, só para preencher aqui rapidinho, gente, tá? Exatamente como nós configuramos aqui. Ele tá pendente. Se a gente olhar a linha do tempo, pendente é uma fase que chama aguardando o pagamento. Não é isso? Agora vamos alterar esse status? Só pra gente ver, ó. Eu vou dar um andamento aqui, tá? Vou dar um andamento aqui, ó. Aqui tem um botão de ação, vou dar um andamento. Eu quero que ele vá para em separação. Olha lá ele puxando o texto que a gente montou, olha. Já puxou o texto aqui direitinho. Se eu quiser editar aqui, eu consigo também, tá? Ó, já puxou, ó lá. O primeiro nome, tá? Já vou adicionar esse andamento. Notificar o cliente? Sim, eu quero que o cliente seja avisado. Já vou dar um andamento aqui. Opa, cliquei aqui. Opa, mudou aqui o status. O que vai acontecer aqui pra mim? Olha só. Ele recebeu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que eu configurei lá. Esse cara aqui em separação, porque ele pulou, não é nem separação. Era com pagamento confirmado. Deixa eu voltar ele aqui, ó. Pagamento confirmado. Falha minha, viu, gente? Ele pulou, tem um andamento anterior. Ó. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza, ó. Olha lá, olha lá, pagamento confirmado. Tá vendo? Pagamento confirmado. E ele entrou nesse status aqui, ó. Preparando para envio. Por quê? Vamos ver aqui. Aqui, ó, preparando para envio, porque eu tinha colocado em separação. Tá vendo? Cheguei a mudar, porque fica no histórico do cliente. Por isso que tem essas funções aqui justamente para isso. Se você quiser que ele não veja, tá? Se você não quiser mostrar, tá vendo? Ó? Mostrar só quando ao ocorrer, tá vendo? Tem essas funções. Como eu mudei um anterior, ele já tinha dado esse andamento, ele ficou registrado aqui no histórico desse pedido, ó. Quando eu entrar aqui nesse pedido, ó, aqui ele tem lá, ó, que ele passou por essa fase. Então ele mostrou, tá bom? Vale a minha aí. Mas olha lá, ele vai, o importante é vocês verem que ele vai dando andamento. Próxima fase, olha lá, ó. Eu tô mostrando pro cliente quais são as próximas fases, tá vendo? Se eu não quisesse que ele visse essas próximas fases, se eu não quisesse mostrar para ele, é só alterar lá, mostrar só quando alterar. Aí ele não vai ver aqui. Como eu tô deixando mostrar sempre, ele tá vendo o que, que vai acontecer ao longo da jornada. Então, isso ajuda muito. Isso ajuda até mesmo o cliente fica muito em dúvida. Às vezes ele fica perguntando. Então, para diminuir o atrito do atendimento, essa linha do tempo ela é sensacional e ajuda o cliente sozinho até autonomia e acompanhar por aqui. Bom? Então, vai dando esse andamento aí e essa linha do tempo ajuda muito nessa construção, nessa jornada aqui de preparação.